né? E a partir do versículo 3, ele vai falar do nosso caminhar como salvo. Ele já começa a falar do nosso caminhar como salvo, né? Aí ele começa a evidenciar a salvação em nós, porque as nossas atitudes, elas servem para evidenciar a salvação, né? As nossas atitudes, elas servem para evidenciar. A partir do capítulo 3, ele vai falar várias vezes a palavra não andeis mais, né? Ele vai usar muito essa expressão. A partir do capítulo 4 ele usa essa expressão, né? No primeiro versículo ele já diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. E mais à frente ele vai usar a expressão assim: não andeis mais, né? Porque a Bíblia é um livro que nos traz, que nos leva a estar junto. A Bíblia é um livro que fala de comunhão. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. E os outros vai falar do nosso relacionamento com as pessoas. Fala do relacionamento com as pessoas, né? E esse capítulo 4 aqui de Romanos é muito interessante, que ele traz isso. Ele fala sobre relacionamento com as pessoas, né? Ele fala do nosso relacionamento com Deus, e ele fala a respeito do relacionamento nosso com as pessoas, né? O nosso proceder como salvo. Capítulo 4, a partir do versículo 22, ele diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirado de entre vós. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Os irmãos têm liberdade, né, de compartilhar. A gente está aqui para bater um papo sobre esse assunto. Eu comento, na pregação, naquela reunião que tivemos lá em casa, eu abordei esse ponto, né, lá quando o Jorge Excelente esteve lá. Ontem até comentei um pouco sobre isso com meus meninos lá em casa, desse texto também. Então esse texto aqui, ele traz informação para a gente extraordinária, né? Ele começa no versículo 22, ele diz assim, que quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, tirar. Mas o interessante é que não tem como você se matar, né? Mas ele está nos convidando a controlar os nossos impulsos, né? Que você não tem como isolar o velho homem que habita, que nós somos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser impactados, nós vamos ser bombardeados, nós vamos ser forçados em relação à velha natureza que nós somos. Físico, não é?
Então, quando eu falo essa palavra, eu já repeti isso aqui várias vezes, o mal, não tem como tirar o mal do mundo. Porque para tirar o mal do mundo, tem que tirar o ser humano. Não é? Porque a fonte do mal não é Satanás. A fonte do mal é nós, quando a gente peca lá. A gente passou a habitar em nós o mal. O grande segredo, aí Paulo vai dar essas palavras aqui, né? Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí o versículo 23, ele nos convida a renovar. Renoveis no espírito do vosso sentido, né? Ele nos convida a renovar, porque não tem como a gente, só se a gente a questão os 3P, né? Pena do pecado, poder e presença do pecado, né? Quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos da pena do pecado, né? Mas o pecado se faz presente, então nós temos que aprender a administrar os nossos impulsos pecaminosos. Nós temos que aprender isso, né? Subjugar isso aí. Paulo usa essa palavra, né, Adriano? Subjuga, leva em servidão, né? Tem um versículo, ele vai citar isso. Paulo é muito forte em relação a isso, porque ele sabia de quem ele era. Porque não adianta ele falar assim, eu sou isso. Né? Eu vejo pessoas falando assim, que saudade das reuniões, muitas das vezes. Entendeu? Como é bom estar lá. É bom estar em casa. Não é? A gente tem que ser sincero. Não é? É necessário a gente estar aqui. É necessário a gente estar junto. Não é? Mas tem coisas no mundo que traz um prazer muito grande. E às vezes não são coisas pecaminosas. Não são coisas pecaminosas. Né? Então, Paulo, ele fala isso aqui de uma forma muito legal. Ele diz assim, aí o versículo 23, né? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele nos convida a revertir de um novo homem, padrão de Deus, né? Ele nos convida a isso, revestir, né? Do novo homem, né? E nós podemos, então ele vai continuar a leitura, aí ele vai começar a dizer aqui qual é o que é revestido do novo homem. Ele vai dar uns detalhes aqui legal. O que é revestido do novo homem, né? Ele começa aqui, olha o versículo 24, 23, 25. Pelo que deixai a mentira. Né? Deixar a mentira já é uma atitude de um novo homem. Já é atitude do novo homem. Né? Porque a circunstância, às vezes, é mais fácil falar uma mentira do que a verdade. É mais fácil falar uma mentira do que uma verdade. Cansa menos. Não é? Cansa menos. Você tem que ser sincero nessa colocação. Nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. Deixar falsa demagogia, não é mesmo? Então, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros. Não é? Nós somos membros um dos outros. Nós temos que valorizar o outro. Nós temos que ver o outro com estima. Essa era a mensagem que Jesus transmite, é isso. Né? Mas não é fácil. Não estou dizendo aqui que eu sou o cara, que valoriza o outro de uma forma. É batalhar para isso. É batalhar para ver o outro, né? de perdoar o outro, é batalhar para ajudar o outro, é batalhar para fazer com que a vida do outro se transforme melhor com a nossa presença. Né? Que a alegria do outro seja que ele seja mais alegre com a nossa presença. Né? É isso que nós temos que trabalhar para isso, de alguma forma, nós temos que trabalhar para isso, porque a nossa tendência é ser egoísta. A tendência nossa é ser egoísta.
Tendência é ser egoísta, né? Quem teve filho pequeno aqui sabe que até as crianças pequenininhas já têm um sentimento de egoísmo terrível, não é mesmo? Eu tenho 2 meninos em casa, desde pequeno, Tiago e Guilherme, até hoje eles ainda têm que lutar contra isso, né? O Guilherme, quando era pequenininho, foi para dividir uma coisa com um coleguinha, parecia que estava matando ele, né? Era difícil, não dividia nada, não fácil não. Até hoje é difícil, sabe? Mas hoje já está melhorando um bocadinho. Está ensinando para se melhorar um bocadinho. Entendeu? Porque criança pequenininho, tendo noção, já egoísta, já quer para ele, né? Então, com o crescer, ele vai aprendendo a dividir as coisas. Então, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aí o versículo 26, irai-vos, todo mundo ira, todo mundo, vez ou outra, vai ficar nervoso, né? Irai-vos, mas não peque, não é mesmo? Porque tem um segundinho depois da ira, que às vezes você faz coisas desse segundinho, uns 3 segundos. Se você conseguir, você já viu falar de contagem a 10? Isso é legal, porque dá tempo de você refletir, entendeu? Dá tempo de você refletir, que pessoas fazem coisas terríveis naquele momentinho de ira, né? Briga no trânsito, coisa terrível, é aquele momentinho de ira, aquele momentinho que você não contou de 1 a 10, entendeu? Você fica nervoso, aquele minutinho, você fala coisa que não deveria falar, você faz coisa que não precisava de fazer, você vai se arrepender depois, mas às vezes o arrependimento ele pode curar, mas ele nunca mais, é uma ferida ela é feita, ela é curada, mas a cicatriz não consegue apagar. O tempo não apaga a cicatriz, o tempo apaga a ferida, mas sempre a cicatriz vai haver, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquele momentinho de ira, principalmente com as pessoas mais próximas a nós, porque às vezes as pessoas mais próximas a gente esquece de contar de 1 a 10, então tem que contar de 1 a 10, porque aí dá tempo de você refletir. Tem pessoas que são especialistas em pedir desculpa. A gente tem que parar de ser especialista em pedir desculpa. Nós temos que parar de ofender. Nós temos que parar de precisar de pedir desculpa, né? Para a gente não precisar pedir desculpa, né? Porque a desculpa é pedida, mas a ferida ficou aberta, né? Então não há. Então ele diz aqui, ó, irai-vos e não pequeis. Pode irar. Irar é óbvio que nós vamos irar. Mas cuidado com o que se fala na ira. Cuidado com a palavra que fala, né? Portanto, aqui no versículo 29, ele vai falar assim, ó, não saia da vossa boca. Na ira, a gente fala coisas que não deveria falar. A gente faz coisas que não deveria fazer, né? Então ele vai falar no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, olha só, aquilo que vai construir a vida do outro. Construir a vida do outro. Porque às vezes que aquelas 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele abomina. Né? Entre os irmãos. Está vendo? Por quê? Porque da boca dele está saindo coisa que não edifica. Não está edificando. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Que às vezes a gente fala coisa que não está edificando a pessoa que está ouvindo. Então a gente toma muito cuidado. O que a gente está falando, né? Será que a pessoa que está trazendo algum benefício para a pessoa que está ouvindo? Nós temos que ser inteligente nesse sentido. É isso que a Bíblia que transmite para nós. A Bíblia sabe, o Senhor sabe que nós somos falhos. Ele sabe que a gente é pecador. Ele sabe que a estrutura nossa é pecaminosa. Ele sabe disso, né? Mas Ele quer nos moldar. Ele quer ajudar a gente a se moldar de um jeito que venha a transmitir a glória dEle, o amor dEle, através das nossas vidas, né?
Ele depositou essa confiança em nós. E ele fala aqui, aí no versículo 27, ele diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque o diabo, ele não entra. É nós que permitimos que ele entre. Não é mesmo? É nós que permitimos. O Satanás não entra no crente. Não entra, assim, manifestação, mas entra os conceitos. É o conceito entra, né? Então os conceitos entram. Então nós temos que tomar muito cuidado, não deis lugar ao diabo. Então eu fico preocupado e Satanás vai fazer manifestação em crente. Ele não vai manifestar em crente, mas a gente pode ser induzido pelo conceito que ele transmite nesse mundo. Ele tem autoridade, ele tem liberdade nesse mundo, né? E eu estava comentando com meus meninos em casa ontem, né? Hoje um grande perigo é o isolamento das crianças, dos jovens dentro de casa. Mas com essa pandemia estão sendo obrigados a ficar. Entendeu, Isaac? Está ficando obrigado, ele precisa ficar estudando, precisa estar ligado com aquele negócio, né? Mas é um perigo, porque é um pulo para uma depressão, é um pulo para não desenvolver. Eu estava vendo uma estatística, no início do século passado, era um grande índice de mortandade, as pessoas saíram na rua por guerra, coisas tipo. Hoje em dia, as pessoas estão morrendo dentro de suas casas. Suicídio, e morrendo fisicamente, espiritualmente, né? Solitário dentro dos seus lares. Né? E essa pandemia veio para fortalecer isso, rapaz. Está obrigando as pessoas a ficar em casa. Entendeu? Não estou dizendo que é errado ficar em casa, não, tá, irmão? Não estou falando que é errado ficar em casa, né? Não estou falando que é errado, né? Eu estou dizendo a questão das pessoas se ficar isolada, né? E a depressão e coisas desse tipo, e que entrar por caminhos que de repente não é legal, não é mesmo? Então, não deis lugar ao diabo. Aí o versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que isso? Por que trabalhar, fazer com as mãos aquilo que é bom? Qual a finalidade? Para que possa ajudar aquele que tiver necessidade. Está vendo? Comunhão, pessoas. Deus trabalha nessa temática. Deus não quer que nós sejamos solitários, não é? Porque nós não somos uma ilha. Nós somos pessoas que dependem um do outro. Por causa disso que a discriminação é gravíssimo no ser humano. Porque ele acha que ele não precisa do outro. Mas nós somos parte um do outro. Nós somos partes um do outro. Nós somos necessários. Cada pessoa na sociedade, ela é necessária para o bom andamento da sociedade. Independente do cargo que ela exerce. Independente daquilo que ele faz, daquilo que ele representa, todos são necessários para o bom funcionamento de uma sociedade. Por causa disso que a discriminação, ela é terrível. Discriminação é um ato covarde, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Aí aquilo que eu comentei agora mesmo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que a ouvem, e aquele que ouve possa agradecer por estar ouvindo aquilo, né? Então, aí ele chega no versículo 30, ele fala assim, ó, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Gente, se somos salvos pelo Senhor, se somos crentes em Jesus, habita em nós o Espírito Santo de Deus, porque Ele é a garantia, Ele é o penhor, Ele é o penhor. Não é, eu sou salvo não porque eu melhorei como pessoa, eu não sou salvo porque eu não bebo mais, eu não faço certas coisas mais, eu não sou salvo por causa disso. Eu sou salvo porque um dia eu criei em Jesus e eu fui selado com o Espírito Santo da promessa.
É o que Paulo fala lá no Efésios capítulo 1, versículo 13, me parece. Né? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos salvos por isso. O máximo que a gente pode fazer com o Espírito Santo de Deus, você sabe o que é? O máximo que a gente pode fazer é entristecer, extinguir o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos tirar ele mais. Sabe por que nós não conseguimos tirar ele mais? Porque nós somos comprados. Quando você compra algo, aquele algo é seu, é meu. Eu comprei, eu paguei. Não é? Chego lá de fora ali, vai ver o meu carro ali, de quem esse carro é meu? Eu comprei e paguei. Não é totalmente meu, tem que pagar o IPVA todo ano, mas na lógica é meu, né? Na lógica é meu. É meu. Eu paguei, eu faço o que eu quero disso. Né? Eu faço o que eu quero disso. Não é mesmo? Então, então Paulo ele vem trazendo esses pontos aqui, falando disso de uma forma muito interessante. Então, nesse versículo aqui, ele fala uma coisa extraordinária. Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então, todos esses fatos aqui, essas coisas aqui, resultado, são características de um novo homem. Se eu sou um novo homem, eu tenho que aprender a controlar a minha ira. Se eu sou um novo homem, eu tenho que olhar o outro como parte minha. Se eu sou um novo homem, eu tenho que ajudar o outro. Se eu sou um novo homem, eu tenho que não permitir que Satanás trabalhe na minha vida. Se eu sou um novo homem, isso são características de um novo homem. As pessoas não vão saber se eu sou crente, o simples fato de eu falar eu sou crente. As minhas atitudes vai transmitir aquilo que eu realmente sou. Não adianta simplesmente eu falar, eu sou crente, mas as minhas atitudes não testifica disso. Né? Então aqui está falando as características de um novo homem. O versículo 31, e toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada de entre vós. Seja tirado. Nós só podemos tirar algo que nós já temos. Isso tudo aqui habita em cada um de nós. Nós precisamos tirar isso de nós. Né? Nós precisamos de aprender a controlar esses impulsos pecaminosos. E o versículo 32, antes sedes um para com os outros, benigno. Comunhão. Olha só, antes seja um para com os outros, benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo os perdoou. Se nós ficarmos isolados, a solidão não permite a gente vivenciar isso. Não permite a gente ser benigno com as pessoas. Não permite a gente ser misericordioso com as pessoas. Nós só vamos poder exercitar a benignidade, a misericórdia, quando nós estivermos envolvendo com as pessoas, quando nós estivermos convivendo com as pessoas. Aí nós vamos poder exercitar isso. Né? Por causa disso que eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja, eu sou parte. Eu sou membro da igreja. Porque a igreja é representada por Paulo como um corpo. E ele usa essa palavra lá em 1 Coríntios. Né? A igreja, o corpo não é um membro só. Não é um membro só. Né? Então, por causa disso, a necessidade da comunhão, por causa disso que eu não concordo com as pessoas que dizem que são crentes em casa, né? Tem até uma expressão legal que fala desigrejado, já ouviu falar isso? Né? Ali o pessoal é desigrejado. Né? Eles são crentes em casa, eles não seguem mais um dogma de uma igreja local, não congrega, não envolve mais com os trabalhos. Mas como você vai exercitar misericórdia, como você vai exercitar os frutos do Espírito se você não está em comunhão com as pessoas? Nós só podemos exercitar isso quando nós estamos em comunhão com as pessoas. E na igreja é o lugar de exercitar misericórdia, é o lugar de exercitar benignidade, é o lugar de exercitar humildade, exercitar longanimidade, né? Que são frutos do Espírito.
A igreja reunida é o lugar disso. Não é mesmo? Então, ele nos convida que antes seja uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa saber que nós não somos super-homens, mas que habita em nós algo que nos fortalece, habita em nós algo que pode mudar a nossa trajetória, né? É só nós permitirmos e caminharmos no ensinamento dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça cada dia mais e que o Senhor possa estar abençoando rica e abundantemente cada família aqui representada e também aqueles que vão acompanhar através do vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém?